Olá, olá, olá! Você que está aí nos ouvindo, mais um webinar da Bibook Academy, um conteúdo sensacional. Você que está aí já sabe, curte nosso conteúdo, nosso canal, like para você ficar sempre notificado, liga as notificações. Tem muita gente curtindo, tem muita coisa legal acontecendo aqui. E mais uma vez, nós estamos aqui na companhia do meu amigo Wagner Sardinha. Quanto tempo, né, Wagner? Eu não vou mais ficar fazendo apresentações do Wagner, porque o Wagner já é de casa, já é sócio do Bibook Academy, é um cara que está com a gente aqui direto, trazendo conteúdos extremamente relevantes para você. Você, hoteleiro, a gente do lado de cá procura cumprir essa proposta, né, de melhorar sua performance, melhorar seu método, melhorar sua estratégia aí dentro do seu hotel, né? Você que é profissional da hotelaria, hoteleiro, enfim, né, Wagner, quer saber? Busca lá aí no Bibook Academy, dentro do nosso conteúdo do YouTube, você vai ver a história desse cara sensacional, Wagner. Wagner, obrigado mais uma vez. Cara, tô curtindo muito, tô lendo todos os seus artigos na Hotelier News, que você compartilha no seu LinkedIn. Muito legal, cara, muito legal. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Ô, Cris, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Você sabe o quanto eu te admiro aí, né? E fico muito feliz, né? A gente está mais uma vez aqui gravando. Eu acho que você está fazendo um trabalho aí que é super importante na hotelaria, né? A gente sabe que a hotelaria ela é carente, né? De conhecimento, de conteúdo, né? Tanto é fato que a, a, a maioria dos hotéis no Ocidente, né, 85%, né? Então, isso realmente é um problema crônico, na verdade, da hotelaria do Brasil. E o que você faz é algo muito importante, né? E eu, particularmente, sinto muito prazer, cara, em poder ajudar pessoas, sabe? Porque lá atrás, lembrando um pouco o meu começo, acho que eu falo, todo mundo começa do primeiro degrau. Eu tive bastante pessoas que me ajudaram, né? Claro que eu sou um cara também inquieto, né? Também fui atrás de conhecimento, enfim. E essa iniciativa que vocês fazem, né, com o webinar, enfim, todo o trabalho que vocês fazem, ajuda demais a hotelaria. Ainda mais o trabalho que vocês fazem, né? Que, dicas de passagem, é um trabalho extremamente novo dentro da hotelaria, né? Costumo dizer muito, Cris, que pessoa que estava 5 anos atrás dentro da hotelaria, 10 anos, já está extremamente desatualizado, né? Sobre questão de conteúdo. E a gente também tem uma outra questão, Cris, se você analisar aí as grades curriculares da hotelaria, você vai ver que os cursos são muito voltados para operação, né? Não fala-se muito pouco de distribuição, de vendas, de inteligência artificial, então nem se fala, né, cara? Então, eu De queria primeiro RM. parabenizar, né, vocês aí pelo trabalho. Legal, Wagner. Que isso, a gente que agradece a disponibilidade sua, sempre muito gentil estar aqui com a gente fazendo esse trabalho de levar conteúdo. E hoje o nosso webinar é na veia, um webinar assim que você domina né, com muita facilidade, com muita experiência, que é caiu a demanda, o que fazer no seu hotel, né? A partir do momento que a gente percebe que a gente está ou produzindo, vamos falar assim, caiu a demanda, ou a gente está produzindo menos reserva, a gente está com ocupação menor, o que fazer? Você já introduziu super bem o tema, falando que, enfim, 80%, 85%, enfim, cada instituição gera um índice, mas por volta disso, da hotelaria nacional, é hotelaria independente diferente. Assim, é claro que quando a gente fala de número de leitos, né, as grandes redes elas têm um poder muito maior de consideração da oferta hoteleira nacional, mas a título de hotéis, de propriedades, de meios de hospedagem, 80% é hotelaria independente, são pessoas que resolveram investir na hotelaria, né? Muitas vezes concurso, ou às vezes não, só por uma questão de vontade, enfim, seja qual for a motivação que esse empreendedor teve, mas 80% da nossa hotelaria é independente. E a gente sabe que assim é difícil deles estruturarem uma abordagem mais eficiente para lidar com essa visão de demanda. Vamos falar assim, com visão, não vou falar nem de queda nem de aumento, porque às vezes erra até no preço de uma data importante, quando é uma hotelaria de lazer, um Réveillon, ou quando tem um grande evento, coloca um preço muito alto
por exemplo, no hotel corporativo, na cidade, e aí a demanda não aparece, enfim. Eu estou falando de preço, porque você sabe muito bem, né? O Bbook é um RMS, hoje temos uma inteligência artificial própria, desenvolvida pela nossa equipe de ciência de dados, são mais de 10 profissionais, enfim, não vou ficar fazendo mais jabá aqui, mas o fato é que, conta pra gente, Wagner, caiu a demanda, o que fazer? Bom, Cris, primeiro só dar os dados, que eu gosto das dados porque é importante. Esses números sobre a questão da hotelaria ser independente, 85, isso daí foi do último estudo da JLL, tá? E leva em consideração meios de hospedagem a partir de 20 unidades habitacionais, 20 apartamentos. Então, quando a gente olha sobre o universo mais amplo, né, eu posso dizer que esse número é até maior, né? Se a gente for levar em consideração meios de hospedagem, porque aí a gente não considera, eles não consideram no estudo pousadas, ele não considera hotéis abaixo de 20 apartamentos, enfim. Mas, de uma maneira geral, Cris, eu vejo que é uma deficiência, de uma maneira geral, e a hotelaria como um todo, ela carece disso, né? E o que eu vejo, o que eu mais vejo aí, né? Hoje eu estou em desenvolvimento, vira e mexe eu vejo, eu viajo, vejo, converso com os hotéis, e eu sempre faço uma pergunta, né? Eu fiz até em Deus, né? Quando cai a demanda do hotel, o que você faz, né? E, cara, quase 100% das respostas é baixa preço, né? Por quê? Porque quando você olha sobre a ótica da distribuição desses hotéis, você vê que essa distribuição ela está quase 100% alicerçada no B2B, no cliente direto, né? Ou voltada, na verdade, para as OTAs, né? Ela está no varejo, melhor dizendo, ela está no varejo, né? Vem muito de demanda de tarifa pública. E aí a pessoa ela está sempre olhando quanto o vizinho está fazendo, né? E cai a demanda, imediatamente ele acha que pelo fato de baixar preço vai aumentar a demanda dele. E vai, né? Só que é uma elasticidade falsa, né, Cris? Eu falo. Elasticidade, na verdade, é uma medida econômica, né? E eu sempre faço essa pergunta, né? Quando cai a demanda do seu hotel, o que você faz? Né? E quando a gente olha, eu vejo que, na grande maioria, as respostas são baixar preço, né? O que eu acho que é uma estratégia extremamente errada, né? É o que eu costumo dizer, né? Baixar preço não é uma estratégia errada. A questão é que ela não pode ser a primeira estratégia a ser utilizada. E eu vejo que a hotelaria independente, ela está muito alicerçada numa demanda de varejo, que provém, na sua grande maioria, de OTAs. Antigamente era operadora, né, Cris? Você está numa região aí que as operadoras dominavam, então vinha muito de operadora. Com o advento da internet, né, com o advento das OTAs, você vê que a demanda ela vem agora mais de OTAs, né? E isso também confunde um pouco, porque também é um intermediário, que também tem uma margem alta. Inclusive, eu escrevi um artigo falando dos custos ocultos das OTAs, porque o cara não percebe que várias promoções que ele faz, e é promoção, né? Promoção é uma estratégia de marketing, não pode ser uma estratégia de vendas, né? Dentro da minha leitura. E o cara faz uma estratégia alicerçada em trazer maior demanda, só que quando ele vai ver, ele diluiu aí a diária dele em 40%, 50%, né? É um negócio meio absurdo. E ainda tem um outro lado, que eu coloco até nesse artigo, Cris, que eu ouço às vezes o hoteleiro falar assim, tudo bem, mas eu faço a flutuação, eu aumento a tarifa. Aí você fala, cara, mas isso podia estar no seu bolso. Sabe? Não faz muito sentido. E quando você vê esse cenário, né, eu vejo que é muito prejudicial, sabe? Porque baixar preço não pode, até porque eu costumo contar essa história, eu vou contar mais uma vez. Eu, como executivo, né, da empresa aqui, eu vou viajar, né? Mas imagina que eu sou o responsável por determinadas viagens da minha empresa. E aí, em determinado momento, eu sou mal atendido no hotel. Eu simplesmente ligo, às vezes, para a secretária e falo, olha, tira todo mundo desse hotel, descadastra esse hotel. A demanda desse hotel vai cair. Então, eu acho que o primeiro ponto não é baixar a tarifa, não pode ser essa estratégia. Eu preciso entender o que está acontecendo. Né? É como um médico, né? Eu acho que às vezes falta essa leitura para o hoteleiro e ele tem uma visão mais de hoteleiro, né? Ele tem que ter a visão do cliente, né? Na visão dele.
é a visão do cliente. E ele precisa entender também o que está acontecendo. Você vai no médico, você senta, o médico pergunta, a primeira coisa é, o que você está sentindo? Ele precisa entender, né? E a hotelaria também. Por isso eu falo, Cris, que a segmentação é super importante, né? O hotel ele precisa ter uma segmentação clara, né? Primeiro, eu acho que ele precisa entender um pouco o hotel dele, né? Saber qual que é o público-alvo ali, aonde está esse público, quais os mercados emissores. E aí sim, ele tendo uma segmentação clara, ele vai ter uma assertividade maior na resolução dessa demanda que caiu, né? Para aí depois baixar a tarifa. Tá? Não é que baixar a tarifa não é uma estratégia, ou não deve ser feita. Deve ser feita, mas a gente hoje, dentro da hotelaria, você deve ter esses números mais do que eu, né, Cris? Mas a gente tem uma defasagem aí na diária média. As nossas diárias hoje eram as mesmas de 2012. Só que o poder do nosso dinheiro de 2012 é diferente de 2024, certo? Então, já tem essa defasagem. Então, isso é prejudicial, porque eu vejo em cidades, Cris, que o cara não tem outra opção. E aí fica uma guerra, né? Porque o cara está ali ele está alicerçado, né? Indexado na tarifa pública. As estratégias dele estão na tarifa pública. Aí cai a demanda dele. Ele vê o vizinho vendendo, sei lá, R$ 30 mais barato. Ele fala, é por isso. Aí ele vai e baixa a tarifa. Ele é conclusivo. Aí ele vai e baixa a tarifa. Quando você vai ver, tá a praça inteira praticando uma diária média mais baixa, né? E perdendo dinheiro, perdendo rentabilidade. Então, eu acho que a primeira coisa é se falar sobre segmentação, ter uma segmentação correta. É claro, você precisa entender, como eu falei, qual que é o perfil do meu hotel. Se é um hotel corporativo, aí você tem que ver onde está a demanda corporativa, quais os mercados emissores, o que se tem ali de indústria na cidade ou no entorno, né, que tem demanda, né? E usar, na minha opinião, acho que você também compartilha da mesma opinião, eu acho que o ideal é utilizar as OTAs ou a tarifa pública para subir diária média. Eu, particularmente, acredito nisso. Né? Acho que você tem que usar a tarifa pública para subir diária média, né? E entender como que funciona o seu hotel. Então, o primeiro ponto é não baixar a tarifa. Caiu minha demanda, não baixa a tarifa. Não tem que baixar a tarifa. Calma. Primeiro ponto é entender o que aconteceu e qual segmento que caiu, né? Por que acontece, Cris? Imagina, é o que eu dei o exemplo. Eu peço para minha secretária tirar o hotel porque eu fui mal atendido, né? Aí cai a demanda. Aí o cara que estava vindo pela OTA vai pagar mais barato e não foi aquele canal que caiu a demanda, foi um canal corporativo, né? Então tem que ter uma estratégia que eu acho equilibrada, sabe? Eu acho que eu pego muitos hotéis aí, Cris, que não tem uma estratégia equilibrada. A estratégia dos hotéis é alicerçada no único canal. Eu costumo dizer, Wagner, que RM, né, distribuição, enfim, inteligência empresarial, vamos falar de modo geral, pode ser na operação, pode ser em qualquer lugar. A roda da qualidade é uma roda de plano, ação, revisão e controle. Quer dizer, se você não monitora e não controla todas as etapas do processo, você não tem melhoria. E às vezes você vai fazer ações às cegas, onde você não vai obter resultado, você não vai nem conseguir saber. Então, controle e monitoramento é em todo lugar. Isso faz parte. Agora, trabalhar com índices, trabalhar orientado por dados, por informações, né, data driving, que é muito importante. Então, assim, eu acho que você foi muito claro, assim, na observação que a demanda necessariamente não é a demanda total do hotel, mas ela pode ser segmentada. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho, a gente já falou sobre isso em um outro webinar, mas os conceitos de segmentação, eu acho que era legal a gente dar uma planificada, assim, né? O que é segmentação, enfim, a importância da segmentação. Conta pra gente aqui. A segmentação, ela é super importante, né? Não é só na hotelaria, né? Na verdade, no mercado, como você falou, né? Em geral, né? Se você quer ter uma boa administração de qualquer negócio, na hotelaria não é diferente, porque é um negócio, e é isso que é um pouco que eu acho que eu sou um pouco crítico, é porque o pessoal às vezes acha que a hotelaria é um negócio, não é um negócio.
um hotel apartado, é um negócio, né? Eu costumo até brincar, Cris, quando eu falo, né? Quando o cara pensa em abrir um hotel, ele é um negócio, é rentabilizar. Eu sei também que tem um outro lado que eu vejo aqui como desenvolvedor. Então, como você me perguntou, né, Cris, sobre a questão do que é segmentação, né? Segmentação nada mais é do que um estudo, uma análise, né? Buscando entender ali o todo, né? Eu falo que na verdade é divisão, né? Você está dividindo, né? Você está dividindo o bolo ali entre fatias que têm o mesmo interesse ou necessidade. Isso é uma segmentação, né? Então você está, na verdade, consolidando, vamos falar assim, algumas gavetas, né? Pessoas que têm a mesma necessidade, né? Ou segmentos que a gente fala, no caso, né? Um corporativo, um lazer, OTA, operadora. Eu, particularmente, costumo fazer essa segmentação também por custo de distribuição, né? Porque cada um tem uma. E eu acho que quando você usa, né, uma plataforma como a de vocês aí, que é um RMS, que, aliás, eu acho que facilita muito a vida de muitas pessoas. Aliás, quem está ouvindo que não tem um RMS, não é jabá isso aqui não, é de verdade, porque aqui a gente utiliza Bbook também, e é uma plataforma que ajuda muito nisso, né? Você conseguiu criar uma plataforma, né, que facilita muito a vida do hoteleiro, mas precisa ter essa segmentação, né? Para que você possa, e como eu estava falando sobre a ótica de custo de distribuição, né? Eu particularmente também gosto de fazer isso porque você começa também dentro do revenue management, você faz começa a fazer fechamento também e olhar custo de distribuição, né? Eu vejo que a hotelaria, ela, na sua grande maioria, ela olha só ocupação, né? Ele vai mexer na tarifa em cima de ocupação. Só que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque cada canal tem um custo diferente, né? O meu site quase não tem. Tem um custo, claro, do site, manutenção, mas quase não tem. É uma distribuição direta. Você pega o OTA, ela te cobra um percentual. Dependendo dos custos ocultos, vai mais alto. Operadora, mais alto. O corporativo é bem mais baixo. Isso quando tem uma agência corporativa, ou se não, quando você faz direto com a empresa, que também não tem custo. Então, eu acho que o grande olhar, quando você olha sobre a questão de segmentação, e eu gosto de falar sobre essa questão de custo de distribuição, Cris, porque existe dados que a hotelaria olha que, na minha percepção, teria que ser ampliado, né? Eu vejo ainda dentro da hotelaria, o cara ainda olha só diária média, ocupação e RevPAR. Para aí, né? Só que a gente tem que olhar outros dados, né? Quando, Que são muito importantes. quando olha o Revipar, né, Sardinho? Porque às vezes nem o Revipar é uma compreensão bem horizontal, assim. Quando eu vejo o Exatamente. hoteleiro já monitorando, controlando, né, a receita por apartamento disponível, eu fico bem admirado. Já é um nível de profundidade boa da análise hoteleira, né, da estratégia, pelo menos, hoteleira. Sim. E o que eu vejo, e que aí eu acho que a hotelaria precisava começar a olhar um pouco mais a segmentação, custo de distribuição, né? Porque o cara vende, tá? Mas qual o custo desse quarto que você está vendendo, né? Quanto que tá? Legal, Quanto que mas deixa eu te fazer uma pergunta. Desculpa te interromper de novo. Fala para a gente dos tipos de segmento que existem. Vamos ainda voltar aqui para o tá? segmento. Deixa eu te puxar de novo ainda lá na ideia do Beleza, conceito beleza. e vamos falar dos É, tipos. tá. Primeiro deixa eu falar o porquê que a segmentação ela é importante e alguns princípios de segmentação que eu acho que é importante. Por que que é bom ter uma segmentação? Eu vejo muito hotel que não tem. Primeiro porque quando você tem, você consegue identificar. Ela é identificável, de fato. Ela é mensurável, você consegue mensurar, você consegue saber. Um exemplo que eu falei, a demanda caiu. Por que que ela caiu? Cara, você consegue identificar e mensurar. E você consegue acessar ela, né? O fato, quando você não tem uma segmentação, você não consegue nem identificar, nem mensurar, e você não consegue acessar, você não sabe de onde caiu. Aí a única estratégia que te sobra é baixar preço. Você não sabe, não consegue acessar. Você consegue também se diferenciar e ela é durável, né? Porque, de fato, se você tem uma segmentação, você consegue construir um mix de distribuição ideal para o seu hotel, entendeu? Então, esse é o primeiro ponto, né? E dentro da hotelaria, tem várias segmentações, como eu acabei de falar. Você pode segmentar por canal, né? Por exemplo, operadora, OTA, agências de viagens. Normalmente a gente separa também
a gente cria a Abracorp. Quando é corporativo, a gente tem lá agências Abracorp, que são as maiores agências corporativas aí do Brasil. Então a gente separa um pouquinho. Aí você fala, para que separa? Para a gente mensurar a produção, né? Isso para a gente, porque são várias contas altas. E essas agências são agências que movimentam bilhões, né? Não é milhões, não, é bilhões. Tá? São agências gigantes. E são contas grandes, as contas maiores estão com eles, da maneira geral. Aí se tem também governamental, distribuição direta, MICE, né, que é eventos, né, corporativos ou eventos da cidade. MICE, normalmente, eu costumo até diferenciar, né, MICE in ou out, né, se o evento está dentro do hotel ou é um evento na cidade, né, porque às vezes é um evento na cidade, não é no hotel. Aí você está pegando uma demanda que veio pela cidade, às vezes pelo convention, lá conseguiu captar um evento. A outra demanda é dentro do seu hotel, porque muitos hotéis têm salas de eventos, né? Então, de uma maneira geral. Então, a segmentação, ela pode ser feita de várias formas, tá? Eu te dei uma aqui, estou baseando na experiência que a gente tem como rede. Mas não é essa que você tem que utilizar. Acho que primeiro tem que entender qual que é o meu produto, qual que é o meu hotel, qual que é o meu público, aonde está o meu público, qual que é o mercado emissor, né? Onde está as empresas, a demanda. E aí você criar uma estratégia. Ou mesmo no lazer, né, Cris? Também dá para fazer isso. O lazer, eu acredito ainda que... Pode falar. Eu vou te falar, assim, são todas as possibilidades, elas são tão características. Quando a gente fala do lado de cá, a gente estava numa reunião com a nossa equipe de ciência de dados na semana. Você falando, eu lembrei desse ponto, Wagner. A gente, o Bbook hoje ele entrega a previsão do segmento, tá? Antes de ver um segmento caindo, a gente consegue dizer se aquele segmento, qual que é a previsão pelo que ele está produzindo, aonde que vai, o que você pode esperar dele naquele mês, nos próximos 3 meses, na próxima semana, numa data especial, enfim. Tá? Então, a inteligência artificial ela consegue dizer se existe um segmento, se existe algum canal dentro de um segmento caindo, enfim. Só que quando a gente pede para os hotéis essa caracterização, tá? Eles tardam em conseguir levantar para a gente os segmentos, e aí a gente fica pensando do lado de cá enquanto nosso suporte e implantação e melhoria do processo do hoteleiro, como ajudar esse hoteleiro a fazer essa análise, entender melhor e trazer realmente esse segmento. Eu acho, e assim, a maioria dos hotéis independentes, ele tem um pouco a limitação da análise ali, não pelo PMS, mas sim por abordar aquilo. Isso é uma das dores, né? A gente está chegando ao ponto, assim, a nossa inteligência artificial, ela recomendar o segmento. Olha, os segmentos principais, de acordo com seus padrões, são esses. Vamos falar dessas dores do hoteleiro, Wagner? Vamos. Falar que é falta de conhecimento, assim, a gente está ajudando lá de cá enquanto Bbook Academy. Recurso limitado, dados insuficientes, os PMS são todos, a parte de segmentação, de gestão de canais, isso vem na reserva. Estava falando sobre segmentação e no Bbook a gente consegue ter dados preditivos de segmentos, enfim, como eu falei há pouco, né? E a gente está entregando a segmentação via IA para ajudar o hoteleiro a ter esse raciocínio. Eu sinto essa dificuldade dele conseguir levantar e entregar para a gente isso. Conta para mim, quais são as dores desse hoteleiro, né, para poder levantar um segmento e fazer uma análise mais detalhada da demanda dele? Tá. Bom, Cris, essa pergunta é muito boa e ela é necessária. Eu acho que tem várias dores, né? A primeiro ponto que eu acho, claro, é que não é só simplesmente você definir a segmentação e tá tudo certo. Eu acho que eu sou um cara que eu gosto muito de criar metodologia. Primeiro porque a hotelaria, como eu falei, ela é feita na sua grande maioria de hotéis independentes, mas isso é uma dor que não é só de hotel independente. A gente tem um turnover muito alto. E por a gente ter um turnover muito alto, às vezes você vai lá se alicerçar numa única pessoa e ela faz, aí ela sai. E aí você tem que recuar tudo e começar de novo, ou perde tudo. Então, acho que o ideal seria, primeiro, criar uma metodologia clara, né? Eu acho que primeiro fazer um raio-x do meu hotel,
e dali criar. Eu acredito que isso que você está fazendo, né, sobre a questão da Bibook, ajuda muito o hoteleiro, de uma maneira geral, mas tem vários pontos que precisa tomar cuidado. Não é só definir os segmentos e ali eu vou trabalhando. Existem outros pontos que é importante também eu falar aqui, que é um alerta até para o hoteleiro que está ouvindo, Cris, que eu acho que é muito importante, porque você precisa trabalhar os dados que você tem no seu PMS, né? Porque hoje, se você vê lá, você vai pegar lá, o segmento está errado, aí você vai ver o cara que veio de operadora tá como venda direta. Então, vou falar assim, tem uma casa antes que precisa voltar e limpar esses dados, porque mesmo com o RMS da Bibook, que é extremamente excelente, né? Se você não tiver uma limpeza ali, um filtro dos dados, ou não tiver uma correção nos dados, os números que você está vendo ali não são reais, né? Não são reais, né? Então, e também não resolve. Eu vejo também um outro problema, né? Você fala sobre segmentação. A gente é da época que todo mundo era do Acre ou do Azerbaistão lá, né? Azerbaistão, né? Porque a preguiça, né? A preguiça, é mais fácil, a correria também. Eu sei que, poxa, não é fácil trabalhar dentro de um hotel, é realmente desafiador, é um negócio 24 horas por dia. Mas eu acho que o primeiro ponto, Cris, é criar de fato uma metodologia. As dores são várias, né? São várias dores, né? A gente tem. A primeira dor, eu acho que na hotelaria é ter profissionais com uma capacidade de fazer esse trabalho. Você limpar os dados, definir a segmentação, né? Fazer um plano de ação para que possa atingir essa segmentação e esses mercados emissores. Então, são várias, né? São recursos limitados também, né? Só que eu acho também, Cris, até quando se fala sobre recurso limitado, eu acho que as pessoas às vezes não conseguem fazer conta, né? Eu acho que precisa voltar ali e fazer uma conta, nem que seja de padaria, porque os caras falam assim, mas é caro. Caro? Não é caro. Cara, tu tem uma Bibook, eu tenho que é uma inteligência artificial, você fala assim, isso não é caro, cara, desculpa, não é caro. Eu acho que você está perdendo dinheiro não tendo, né? Ou fazer uma limpeza ali, porque senão não adianta, né, Cris? Também você vai acabar perdendo dinheiro sempre, né? Não é o fato, né? E eu acho que o grande desafio, na minha opinião, posso estar errado, mas o grande desafio está nessa parte de coletar e de interpretar os dados. Eu posso estar enganado, você pode até dizer mais do que eu, que você está aí, né, do outro lado, e vocês vivem isso no dia a dia, né? Às vezes você dá uma segmentação e a segmentação não está certa, está errada. Até porque, diga-se de passagem, né? Esses segmentos, eles também têm dados. Aí o cara confronta, né? É até meio chato, né? Que eles fazem o seu RMS dá um dado na segmentação, o cara vai na operadora, tá, sei lá, 30% maior. Aí você fala, seu sistema tá ruim. Não, seu sistema não tá ruim, não. Na verdade, você não está imputando os dados de maneira correta. Você está colocando as segmentações que seriam em operadora, talvez em OTA, né? Ou no corporativo, ou em direto, né? Ou em particular. Em particular é o que eu mais vejo, né? Você abre lá, tem um monte de particular. Então, acho que o primeiro ponto seria esse ponto, né? De trabalhar essa dor aí dos dados, Cris. Legal, sensacional. Eu acho que assim, já falei isso outra vez, né? Dado relacional gera informação, informação relacionada gera conhecimento, conhecimento compartilhado gera saber dentro da empresa, né? E não adianta ser a reserva lançar lá no Acre, enfim, a Badia de Goiás, como o Cláudio da Toca costuma dizer, enfim, Azerbaijão, só porque tem a letra E é o primeiro. Se você não souber a origem do seu hóspede, ou canal, ou enfim, seja lá o que for, não vai resolver. E ao mesmo tempo isso tem que ser levado à frente, tem que ser bem comunicado. Eu lembro muito, todo professor de revenue, né? Todo palestrante fala muito sobre a capacidade que o estrategista, né, o RM, ele tem que ter para poder propagar essas informações, esses dados, essa correlação, esse conhecimento dentro do hotel. E além de ter uma higienização de dados, além de ter uma curacidade naquela informação que está sendo estruturada,
Quais são as principais soluções possíveis, assim, para a gente conseguir ter um mix de distribuição ideal para o hotel, Wagner? Enfim, levando em consideração também o custo de distribuição e ou o custo de aquisição, né, o tal do CAC, o custo de aquisição do hóspede, no caso, K, né, CAH nesse caso, não seria CAC, vim falar, como a gente costuma dizer no jargão comercial, custo de aquisição do cliente, mas sim o custo de aquisição do hóspede, no custo de distribuição, mais propriamente dito. Conta para mim as principais soluções, o que seria ali para o hoteleiro realizar? O primeiro ponto é o que eu falei, né? Criar uma metodologia. Na verdade, antes da metodologia, criar um raio-x, ter um raio-x do hotel, né? Você precisa primeiro olhar para esses números, esses dados, ver como que está dentro do hotel. Também não adianta não adianta chegar aqui com uma fórmula mágica, né? E falar, faça isso no seu hotel, porque cada hotel tem um perfil, né? Então você precisa primeiro fazer um raio-x do hotel, entender um pouco o universo do hotel, né? Como eu já falei, né? Quem é o meu cliente, onde está o meu cliente, quais os mercados emissores, qual o segmento. Aí sim, você parte para um princípio de vou segmentar. Entendi qual que é o bolo, agora vou segmentar. E aí sim, você começar a trabalhar isso, né? De maneira. É o que eu falo, né? Você nem precisa ter uma segmentação rebuscada, né? Mas é uma segmentação básica que seja. Já ajuda bastante. E tem um outro ponto importante, Cris, que eu falo sobre essa questão de custo de distribuição. Por quê? Eu costumo ver muito por aí, você mais do que eu, e outro dia até num outro podcast me perguntaram, né? Porque vocês fecham para a operadora, né? Uai, porque a gente tem uma... A gente faz um revenue management e a gente tem vários fatores que a gente analisa. E um deles é custo de distribuição, né? Então, é importante olhar a ocupação, né, sobre a ótica de subir ou baixar de área média, sim, mas você também tem que ver sobre a ótica de custo de distribuição, né? Porque você está falando de rentabilidade, isso, né? Você parece besteira, mas quando você trabalha, você aumenta consideravelmente a sua rentabilidade. Só que aí tem aquele outro lado, o cara vai falar assim, poxa, mas aí o cara vai ficar chateado. O cara é uma empresa, né? Pelo contrário, você está aumentando o seu poder de negociação, de força. Né? A gente não tem que levar as relações para o lado pessoal. Eu sei que o latino, o americano, a gente tem isso, né? Falar, eu sou amigo do fulano, eu sou amigo de um monte de gente. Mas não é que eu sou crítico, na verdade eu estou olhando a hotelaria como negócio. E como negócio tem que rentabilizar, porque o outro lado também está. É o que eu costumo dizer, né, Cris? Eu até escrevi um artigo que logo em breve deve estar no ar, que é uma mistura na verdade, é uma correlação do futebol com a hotelaria. E eu falo sobre isso, né? Na verdade, se você for jogar você de um lado e eu do outro, Cris, pode ter certeza que eu vou dar meu melhor e eu quero fazer uma goleada em você, entendeu? Ah, mas o Cris é meu amigo. Tá tudo bem, a gente tá jogando bola. E no mundo dos negócios é igual. A gente está aqui defendendo a nossa empresa e a gente vive o jogo do capitalismo. Né? Não é que a gente tem que ser. Não é um capitalismo selvagem, a gente tem que ser desleal, a gente não tem que ser incorreto, não é isso. Mas é olhar o seu lado, né, de uma maneira geral. Eu costumo até falar sobre isso, né? As estratégias dos intermediários, de uma maneira geral, é baixar preço, né? E aumentar a margem dele para te posicionar ou ranquear melhor para trazer mais demanda. Aí você fala, essa não é uma relação ganha-ganha. Só um está ganhando aqui na história. Então, não é que eu sou crítico, pelo contrário, e até deixando muito claro, que eu falo essas coisas, na verdade, como um alerta para a hotelaria para assumir as rédeas do próprio negócio, porque a gente não pode ser refém, né? E a culpa disso é a hotelaria, é os hoteleiros mesmo. A gente permite isso. Então, eu acho que existe várias soluções, mas eu queria deixar muito claro que essas soluções não são conclusivas, porque cada negócio é um negócio, cada negócio tem suas particularidades que tem que ser levado em conta na estratégia, né? Mas eu acho que o ideal seria esse caminho, né? Construir aí uma metodologia, ter uma segmentação e trabalhar também, na minha leitura, não só a tarifação, não só por ocupação, mas também por custo de distribuição, para você poder aumentar mais a sua rentabilidade. Eu acredito que o seu já faça isso, e vocês trabalham com isso, enfim. Então, é mais ou menos por aí que eu acho que tem que ser as principais soluções.
Soluções. Não, sensacional. Assim, caiu a demanda, o que fazer? Pronto, entender aonde, procurar entender, procurar analisar para procurar entender o que está realmente acontecendo, em qual segmento está caindo essa demanda. Agora, como? A gente tem que lembrar, quando a gente fala caindo a demanda, a gente está falando em produção de reservas, ou a gente está falando em é, mais orçamentos na reserva, né? Quando a gente fala de canais, a gente nem vê o B2C, você estava falando de operadora, né? A gente não sabe exatamente se está diminuindo o volume de orçamentos lá. É claro. Então, só recapitulando tudo que a gente Deixa eu só falar um conversou, outro ponto, Cris, que eu acho que é importante, você mencionou, eu acho que é importante. Tem outro ponto claro. também que eu queria alertar a hotelaria aqui. A gente acostuma alguns canais a, a ser os nossos algozes, né? Você fala, a gente mesmo cria esses monstros. Eu vou te dar exemplo. Eu sou da época, e você também, que se tinha o cliente Alquim, né? Que você vendia tarifa balcão. Né? Hoje não se vende. Hoje no balcão você vende last minute. O cara chega na sua frente e faz uma reserva 15% mais barato. Outro ponto muito importante: cancelamento grátis, né? É bizarro isso. Aí o cara faz uma reserva aqui, a mulher dele faz na outra e a filha faz no outro. Entendeu? E aí o cara pode cancelar, né? O cara pode cancelar a qualquer momento. E esse custo fica para a hotelaria. E aí, claro que isso cai a demanda também. Então, assim, são vários fatores que precisa ser levado em conta e criar uma estratégia que, vou falar assim, minimize, vou falar assim, esses buracos, né? Para não ficar caindo. É isso. Muito legal, Wagner. Assim, enfim, demanda, análise de demanda, distribuição IRM na veia. Primeiro ponto, recapitulando tudo que a gente falou, ter os dados válidos, né? Você entender exatamente que o que está no seu banco de dados, o que está sendo lançado no seu PMS, na sua aplicação de gerenciamento da sua propriedade, né, no seu sistema de gerenciamento da sua propriedade, esteja corretamente lançado, que os dados estejam corretos. Como fazer isso? Extraindo os dados, gerando relatórios, criando segmentos, entendendo a origem das suas reservas, não é isso? Entendendo o comportamento, entendendo relações psicográficas de compra, se você vende mais para grupo, se você vende mais corporativo, se você vende mais lazer, qual aqueles canais, OTAs, operadoras, agências que vendem mais, quais segmentos, né? Se você tem acordos importantes, a gente estava falando outro dia sobre hotéis que fazem acordos gigantescos. Você estava falando isso num outro webinar. Quem quiser saber sobre isso, a gente bateu muito esse papo lá em outro momento. E entender por quê, né? O que está acontecendo que você está tendo menos produção de reservas. E a partir dali, tomar as decisões corretas. Quais seriam as decisões? Pode ser rever o que aconteceu com aquele segmento, reanalisar, fazer uma campanha junto de determinados canais. Pode ser, sim, mexer em preço. Você precisa trabalhar seu preço segmentado, sua estratégia de precificação segmentada, os acordos, os grupos. Talvez um grupo possa estar tirando sua diária média, como você disse lá atrás, tirando resultado do seu RevPAR, reduzindo sua diária média, em compensação, seu TRevPAR, né, que é o que a gente fala que é a receita total, né, da hotelaria, possa ser aumentada com outros valores, outras receitas, outras fontes de receita que esse grupo pode estar trazendo. Então, enfim, nem tudo somente hotelaria num hotel, a gente sabe que não, né? Tem aquela máxima que a gente já ouviu aí, que o hotel é um restaurante que hospeda, porque apesar de você ter o pernoite, você tem que ter alimentos e bebidas, por mais mínimo que seja, tem que ter, né? E, por fim, tomar as decisões e controlar o resultado dessa decisão. Eu acho que a gente conseguiu abordar tudo com muita clareza. Assim, você falou muito bem de tudo. E eu queria ressaltar aqui, do lado de cá, assim, Wagner, a gente sempre procura nos eventos, nos nossos webinars, dentro do nosso Bbook Academy, né? Já temos vários webinars veiculados, só com Wagner. Eu já pedi o número de bate-papos nosso aqui, Wagner.
A gente sempre procura buscar, no mínimo, 3 grandes pilares, né? Quais são esses indicadores que a gente precisa trabalhar? A gente falou aqui de RevPAR, até RevPAR, eu cheguei a comentar agora, sobre produção de reservas, diária média, a produção dentro da segmentação, qual enfim, a previsão do segmento, né? O seu forecast de produção de reservas, seu pick-up do segmento, enfim, são vários KPIs. Sobre a necessidade da mão de obra na hotelaria, né? A gente já fez um webinar sobre escassez da mão de obra na hotelaria, sobre o papel do RM, da importância dessa mão de obra estar cada vez mais aprofundada tecnologicamente e estar aclimatada com a importância dos dados que ela lança lá, porque isso é desde a base, né, Wagner? Por o dado estar higienizado dentro do banco de dados, não é só o TI ou só o sistema, né? O suporte do sistema está te ajudando, mas o recepcionista, enfim, a reservas, ela tem que ter um compromisso com o que ela está lançando ali naquele formulário. E, por final, o papel... Até o TI nem conseguiria ajudar, né? Se, na verdade, ele não é ele que faz o negócio, ele não entende, ele vai tentar automatizar aquilo. Então tem que tomar cuidado também. Exatamente. E no final, assim, os tomadores de decisão, o gerente geral, ele é que é o responsável por comunicar, orientar, seja o RM, eu falei, o estrategista lá atrás, mas um gerente geral, muitas vezes, no hotel independente, ele é o RM. É ele que define a estratégia tarifária, a segmentação, enfim. Então, ele tem que procurar comunicar isso bem, tratar isso com qualidade, fazendo aquela roda da melhoria contínua, né? Planejar, executar, checar e retroalimentar todo o processo, melhorando o processo, até mudando o processo. Acho que, assim, conseguimos abordar de A a Z esse tema, sensacional. Se você quiser saber mais, eu já te disse, mas não custa comentar novamente, você sabe como é, né, Wagner? Dá um Google, procura aí Bbook, procura Bbook Academy, a gente está no YouTube, a gente tem nossos podcasts, esse material vai para todo mundo. Wagner também é um cara que escreve muito, tá? Tem vários artigos super legais na Hotelier News, tá? Grande parceiro nosso aqui da hotelaria e também de geração de conteúdo. Se quiser bater um papo com o Wagner, é aberto também o canal dele de comunicação. Ele faz um trabalho super legal de desenvolvimento lá na Samba, como desenvolvimento de novos negócios e expansão, né? Enfim. E aí você sabe, meu amigo, que a gente sempre, se deixar aqui esse papo nosso vai longe, a gente costuma terminar aqui falando de dicas. Sim. A gente precisa deixar 3 dicas fáceis, rápidas e úteis, né? Vamos falar assim, nada muito complexo, para o hoteleiro que está ouvindo a gente aí, para essa galera da hotelaria que está ouvindo a gente aí, conseguir executar uma segmentação, uma análise para poder buscar exatamente onde que está o gargalo da demanda da produção de reservas dele. 3 dicas, Wagner, o que você faria em curto prazo? Tá. Primeiro, eu não te falei, não combinei isso com você, mas eu estou à disposição, está mais que aberto. E as pessoas que me procurarem aqui, se tiver seus hotéis, eu vou dar gratuitamente, um raio-x e uma análise mercadológica financeira para mostrar o quanto que ela está perdendo de dinheiro ou como ela poderia ganhar. Tá? Então já fica aqui um presente, tá? Pessoa que quiser me acessar, estou à disposição para ajudar nesse ponto, tá? Esse falo que é um objetivo meu. E sobre as dicas, Cris, a primeira, eu acho que a primeira dica é continuar absorvendo e alimentando-se de conhecimento, de conteúdo. Acho que é o primeiro ponto, tá? Porque o mercado ele não é estático, né, Cris? Ele é dinâmico. Esse mercado está mudando toda hora, né? A gente muda, muita coisa vai mudando. E sobre essa ótica do tema, eu acho que o primeiro ponto é fazer esse raio-x, entender o seu hotel de maneira clara, entender quem é o seu público, entender onde estão os mercados emissores desse público, né? Entender aí, criar uma segmentação mais clara para que você possa tomar decisões. Eu acho que esse é o ponto, né? A segmentação, ela te ajuda na tomada de decisão. Então, você ter essa segmentação clara, nem que seja simples, te ajuda demais a tomar decisões. E ajuda demais também a aumentar a sua rentabilidade, né? E a última dica, Cris, que eu posso deixar, que eu acho que é extremamente importante, é utilizar a tecnologia a seu favor. Tá? Você hoje não precisa hoje ficar fazendo como era antigamente. A gente fazia tudo
de maneira artesanal, né? Tanto que o grande, eu brinco, mas é verdade, o gerente de receita, né, de Revenue Management, era um cara que manjava muito de Excel, né? Porque era tudo no Excel, né? Fazia tudo no Excel, da maneira geral. E hoje você tem tecnologias como a própria Bbook, aí, a tecnologia de RMS, que te ajuda demais nessa tomada de decisão, facilita demais. Inclusive, eu acredito, na minha opinião, posso estar enganado, mas o seu time de vendas aí, ele é muito consultivo nesse sentido, né? Porque você precisa ajudar ele, né, a melhorar a segmentação para que você possa, a sua ferramenta possa trabalhar na sua totalidade e gerar a rentabilidade que você promete para ele de maneira geral. Então, seria essas dicas de uma maneira geral. Eu acho que continuar eu falo nessa busca, né? Porque quanto mais, eu digo sempre isso, tá, Cris? Eu sou um cara que eu gosto de estudar, e quanto mais eu estudo, mais eu melhoro a qualidade da minha dúvida. Não é que eu sei o negócio, mais eu melhoro a qualidade da minha dúvida, né? E eu nunca vou saber, eu sempre vou ter que aprender e reaprender e esvaziar o copo, porque uma coisa é fato, né, Cris? O que eu sabia há 10 anos já não é aplicável. Você tem talvez como referência ali, mas não é mais aplicável. Então, eu tenho que estar ativo. E eu costumo falar muito aqui, até para os meus filhos, que eu nunca vou falar assim, na minha época, porque eu estou vivo. Então, meu filho está brincando com um jogo, está com a tecnologia, eu tenho que me adaptar. Então, eu acho que não se fechar a mentalidade, não se fechar dentro de um quadrado e manter esse espírito de aluno, né? Olha, eu preciso melhorar a qualidade da minha dúvida. Não é eu sei. O que eu falo aqui, Cris, não é porque eu sei, é porque eu aprendi, mas eu estou aprendendo. E pode ser que amanhã eu fale uma coisa totalmente diferente do que eu falei. Aí você fala, por quê? Porque o mundo mudou, a tecnologia mudou, as coisas mudaram. Antigamente você agia de uma forma ou de outra. Hoje mesmo eu vi um vídeo, Cris, muito interessante. Sabe que o nosso CFO aí foi atleta olímpico, né? O Rodrigo Castro. E hoje eu vi um vídeo, até mandei para ele, da diferença das Olimpíadas, de 1932 para agora. Cara, dá 11 segundos de diferença dos nadadores. Cara, é um negócio incrível. Então você fala, a tecnologia mudou, a mentalidade mudou, a forma de fazer mudou, e está mudando toda hora. Então seria isso, Cris, como dica, manter aí a mente sempre aberta para novas coisas. Legal, sensacional. Eu estava vendo um artigo sobre inteligência artificial. É claro que agora minha vida é essa, né, Wagner? Você sabe que a gente está num adensamento tecnológico. Aliás, Cris, eu acho muito barato quando você fala, acho muito interessante, quando você fala a definição do que é a Bbook. Eu acho muito legal quando você fala assim, é uma inteligência artificial, porque não é um RMS, é tipo a inteligência artificial. Eu acho muito legal isso. Que integra diversos sistemas para melhorar o resultado dos hotéis. É isso aí. E assim, lembrando, passando um pouco do que você acabou de dizer sobre... Me lembrou esse artigo onde a especialista ela estava comentando o seguinte, que antigamente o profissional ele acumulava experiência ao longo do seu ciclo profissional, ao longo da sua carreira. E aí, em um determinado momento, ele ficava um profissional de alto nível, quase indispensável, e até aqueles que saíam para dar consultoria, para ensinar o que estava sabendo para outras pessoas, né? Então, era um pouco a linha, assim, o ciclo, a carreira profissional de cada profissional. Aqueles que se dedicavam mais, aqueles que tinham muita experiência, acabavam se dando um pouco melhor. No caso, hoje, com a inteligência artificial, essa questão da experiência, ela já não se faz tão necessária, porque se o profissional tiver aptidão tecnológica, ele consegue muita informação muito rápido, né? Eu comento que eu estava no meio de uma vídeo e um cliente me pediu, Cristiano, manda um texto assim, assim, assado, explicando para mim aquilo, outro, para eu transmitir internamente aqui dentro da organização. Eu ainda, durante a vídeo, enquanto a gente estava, toda a equipe, todos que estavam lá dentro, eu entrei lá e fiz esse texto, cara, ele ficou maravilhoso, ficou ótimo. Então, eu produzi um texto, assim, de uma página, com a definição, em 1 segundo.
Então, eu não precisava ter mais experiência para escrever aquilo ali, demorado, pensar no que eu ia escrever. E o outro ponto que ela colocou é a inteligência social. Eu achei isso fenomenal, viu, Wagner? O profissional ele tem que ter aptidão tecnológica, entender e saber lidar com essa tecnologia nova que está aí disponível, gratuita, e ter inteligência social. O profissional que hoje ele tem essa capacidade, ele realmente ele se diferencia, consegue crescer no mercado. Então, assim, aquilo que você disse da aptidão, né, a motivação ao conhecimento, ela é fundamental. E hoje, com tecnologia, precisa ter um viés tecnológico nessa aptidão de conhecimento, né? A pessoa querer saber, querer se interar, querer aprender, querer melhorar, querer ser mais produtivo. Meu amigo, cara... E é bom isso até, você falar, por quê? Porque a tecnologia muda, né? Se você não trazer esse viés tecnológico, você está aprendendo algo que daqui a alguns anos você já não vai mais usar, né? Tipo, não, Exatamente. você não está evoluindo, né? Pelo contrário, você está olhando história, né? É história, né? É mais história do que... Nossos filhos vão ter muito mais facilidade com tudo que está aí hoje do que a gente. A gente está tendo que suar para poder entender e aprender e acompanhar, né? Já tem, né, Cris? Já tem, né, cara? Eu vejo pelo meu filho. Meu filho, até que olha e fala, caraca, eu não consigo mexer nisso. Sabe, assim, aí eu peço para ele me ensinar. E eles nasceram na era digital, né, Cris? Esses dias eu estava aqui, eu fui falar para minha prima, que ela é novinha, falei, caiu a ficha, ela ficou tipo, o que ele tá falando? Ela nasceu na era do celular, né, cara? Nasceu em 2014, ela nasceu na era do celular. Que quer cair a ficha? Nós que somos da época antes do computador, antes da conexão de escada, antes de muita coisa, O menina esforço é tinha maior, né, Cris? Eu acho que o esforço é maior, né? Nosso cérebro já está cheio de conexões neurais ali, de certezas, né? Eu acho que é difícil, mas é um processo importante, esvaziar o copo. Eu falo que, cara, tem que esvaziar o copo. Isso aí. Wagner, cara, obrigado, velho. Se deixar, você sabe que nós dois vamos bater um papo longo aqui. Vamos longe, Enfim, mais uma vez, sensacional esse bate-papo. Obrigado. E eu volto a dizer, você que está assistindo a gente aí, dá um Google, procura Wagner Sardinha, diretor de desenvolvimento e novos negócios da rede Samba, da Samba Group. Muito legal esse trabalho que você faz. Obrigado por estar aqui com a gente, cara. Você é sensacional, um parceirão, um amigo que a hotelaria me deu. Enfim, tamo junto. Obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço, Cris. Obrigado aí você e todo o seu time aí. Pode contar sempre comigo aí, tá? Tamo junto, cara. Um abraço. Valeu.